Esteja com todos os irmãos. Uma boa noite para aqueles que eu ainda não havia cumprimentado, né? Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Eu gostaria que você que trouxe a tua Bíblia abrisse no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 20 até o 24, amém? Marcos, capítulo 11, versículo 20 até o 24. Eu quero, dentro desse texto, trazer algumas coisas para que a gente possa refletir. Hoje eu quero abreviar algumas coisas por conta do nosso tempo, mas eu creio que o que o Senhor quer fazer, Ele irá fazer dentro desse tempo, amém? A palavra de Deus, ela diz assim, ó: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se Pedro, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Em outras versões diria, e assim te acontecerá. Até aqui, feche os teus olhos. Querido Espírito Santo, nós precisamos totalmente do Senhor. Conduz-nos daqui para frente. A palavra do Senhor será ministrada e nós precisamos de Ti para pregar, nós precisamos de Ti para interpretá-la. Então, por favor, de uma maneira muito clara e objetiva, testifica em nosso coração as verdades que serão ditas nesta noite. Sem Ti nada nós podemos fazer. Que eu seja neste lugar a mesma mula que o Senhor usou lá atrás, naquele tempo, e que nessa noite essa mula seja eu, e o Senhor possa falar através da minha vida, com simplicidade, de uma maneira muito simples, que até uma criança possa compreender o que vai ser dito aqui, Senhor, para que nós todos sejamos edificados pela Tua palavra, e possamos sair daqui, determinados a viver o que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, podem se assentar. Glória a Deus. Esse mês, talvez alguns estão aqui nos visitando, né? E esse mês, na verdade, é um mês que nós separamos para falarmos sobre fé, né? Então, esse mês nós tratamos de fé. Todos os cultos, as mensagens, elas vão ser sempre voltadas para a fé, né? Nós queremos levar os irmãos a entender o assunto fé, e não só entender, mas colocar isso em prática nas nossas vidas, porque a fé sem a prática, né, sem a obra, ela não existe, não tem efeito algum nas nossas vidas, amém? E nessa noite eu quero falar sobre um tipo de fé, que eu diria que é uma fé radical, um tipo de fé radical, diga fé radical. Isso. Eu quero que você nessa noite entenda que nós precisamos ir para um nível mais radical de fé nas nossas vidas, né? A maioria de nós somos cristãos, somos crentes, e recebemos esse nome, crentes, por quê? Porque cremos em Deus, e cremos em tudo o que envolve a Deus. Porém, infelizmente, os últimos tempos, eu tenho visto que esse fogo da fé tem se apagado no coração dos crentes, dos cristãos, por tantas situações que nós temos vivido, por tantas coisas que têm acontecido conosco, queridos. Nós estamos diante de uma economia destruída, de fato nós estamos diante de um caos econômico, e o que eu vejo é que a tendência disso, se não for muito
cuidado por nós, né? Muita orientação mesmo, nós corremos o risco de ir para um lugar mais preocupante e perigoso ainda. Então nós estamos diante de uma economia destruída, que não tende infelizmente não tende a crescer e avançar ou evoluir. Nós estamos diante de uma sociedade onde eu vejo que o amor das pessoas cada vez mais está se esfriando, né? Pessoas não se preocupam mais com o seu próximo, cada um está cada vez mais preocupado consigo mesmo, com o bem-estar dele, com a vida dele, né, com as conquistas dele, e não mais olhando para o seu lado e vendo o que está acontecendo ao seu redor, né? O homem tem se tornado, né, o homem, quando eu digo, pode ser o homem ou a mulher, ele tem se tornado cada vez mais egoísta, né, buscando cada vez mais se tornar uma represa e não um rio. E a proposta de Deus para nós não é sermos uma represa. A proposta de Deus para nós é sermos rio, porque o rio, por onde ele passa, ele leva a vida. Porque o rio, por onde passa, ele está levando coisas boas para aquela região aonde ele está passando. Agora a represa, ela é um conjunto de água parada naquele lugar. E uma represa com água parada, a água apodrece e não tem serventia nenhuma. Então eu e você somos chamados por Deus para sermos esse rio. Mas infelizmente, nós temos vivido diante desse cenário, né? Uma economia destruída, um governo corrompido, em todas as esferas que você pode imaginar, porque você vai para uma nação e você vê o absurdo acontecendo, você vem para dentro de um estado e você vê também o absurdo acontecendo, aí você vem para dentro de uma cidade e você também vê dentro de uma cidade coisas absurdas acontecendo, né? Então isso tende a abalar, tende a minar a nossa fé. Aí nós vamos para um outro lugar, né? Nós vamos para um ambiente que deveria ser o ambiente aonde nós iríamos encontrar de fato as respostas que nós estamos buscando, né? A paz que nós estamos precisando, que é o ambiente da igreja. E muitas vezes nós estamos hoje nos deparando com um evangelho que está se distorcendo e se perdendo por todos os lados, né? Há dias atrás eu estava, o Souza ele faz um trabalho, né, de Uber, né? E ele estava falando para mim: pastor, eu tenho falado com tanta gente, e rapaz, pensa numa quantidade de gente frustrada, né, machucada, ferida, né? E essas feridas, esses machucados que essas pessoas têm tido, elas infelizmente isso tem acontecido dentro da própria igreja, né? E nós como igreja, nós deveríamos fazer o contrário, nós deveríamos cuidar, amar. Então as pessoas estão perdendo a fé na igreja do Senhor. Há dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, né? Uma pessoa que eu estou determinado, né? E quando eu determino algo em Deus, meu irmão, olha, e eu estou determinado a mudar a opinião dessa pessoa, a conduta dessa pessoa em Cristo, e eu vou até o fim. Mas ela diz para mim: eu não acredito mais na igreja, eu não acredito mais em homens que se dizem homens de Deus, eu não acredito em mais nada disso. E eu falei para ele: não, você tem que tirar esse sentimento dentro do seu coração, porque isso certamente vai destruir a sua vida, né? Não vai permitir que você desfrute de tudo que Deus tem, e a vida dos outros vai continuar seguindo em frente. Então eu vejo que muito disso tem abalado, tem minado a fé de muitos. Mas meu irmão, escute, nós não podemos deixar isso acontecer nas nossas vidas. Isso não pode acontecer no nosso meio. Nós temos que, ao contrário, nós precisamos lutar contra tudo isso. O que eu vejo hoje são cultos aonde nem mais se parece um culto, se parece um encontro verdadeiro com Deus, aonde o povo de Deus se derrama na presença de Deus. Muitas vezes eu vejo pessoas cantando canções,
né? E nem entende o que está cantando, e muitas vezes são orações ali que estão sendo colocadas diante de Deus, quando você diz assim, ó: Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui, vem inundar este lugar. Você está fazendo uma oração, e você está chamando o Espírito Santo, para Ele entrar na sua vida, para Ele tomar a sua vida. Isso é muito sério. Então, às vezes, eu percebo que os cultos, eles têm se tornado ambientes frios, né? Onde a presença de Deus tem tido uma dificuldade de se manifestar. E tudo isso, querido, é porque a incredulidade, ela tem infelizmente entrado e tomado conta do coração de muitas pessoas. Muitas pessoas têm se esquecido das promessas de Deus para a vida delas. Elas têm se esquecido de um Deus que nos prometeu coisas maravilhosas, por conta de situações que aconteceram na vida delas. E nessa noite eu quero dizer para você: não ande por vista, ande por fé. Porque se você andar por vista, querido, certamente você vai se desanimar. Você vai sair aí fora e você vai ver cada vez mais o mundo, né, numa situação terrível. E isso vai te desanimar, mas acredite, você não pode se prender a isso. Há alguns dias atrás, eu estava saindo ali da porta da academia, e duas garotinhas, né, José? Duas garotinhas, elas abordaram a mocinha que trabalha na recepção da academia, e elas disseram assim, ó: eu queria te dar um presente. E eu voltei para buscar uma garrafinha de água que eu tinha esquecido para trás, né? Eu escutei que elas falaram para a mocinha: a gente quer te dar um presente e tal. Eu acho que era alguma coisa da escola, né? Ali da escola e tal. E aí eu catei a garrafinha e eu vi que elas entregaram alguma coisa, e o presente que elas queriam entregar era alguma mensagem, alguma coisa, né? E aí eu peguei e gritei para o José, eu falei: segura aí, segura no portão aqui, pera. E aí elas pararam, eu falei assim para elas: e o meu presente? Aí elas falaram: não, só tem um presente para a mocinha ali da recepção. Eu falei: sério? Eu falei: mas então eu quero te entregar um presente. Aí elas disseram: é? Eu falei: é. E o presente que eu quero entregar para você é que Jesus ama você incondicionalmente. Você acredita nisso? Uma das meninas virou para mim e falou assim: sim, eu acredito, porque Ele morreu na cruz por mim. Eu disse: é isso mesmo, Ele morreu na cruz por você. E eu falei para ela: agora escute isso que eu vou dizer para você. Você ainda é muito jovenzinha, e você vai passar por muitas coisas na sua vida, mas nunca esqueça de uma coisa: Deus criou você e fez você única e especialmente para viver o plano e o propósito que Ele tem para a sua vida. Por onde você passar, nunca esqueça disso, né? E o que eu quero dizer para você com isso é que, por mais que tudo pareça que está se destruindo, ainda existem pessoas que estão com o coração aberto ao Evangelho. Ainda existem pessoas que conhecem ao Senhor Jesus, e eu e você precisamos nos posicionar diante disso, e não nos desanimarmos. E por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Por que nós não podemos aceitar isso? Porque o tema do nosso mês está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E ele deixa isso muito claro. Olha o que ele está dizendo lá, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. Como eu agrado a Deus, pastor? Eu agrado a Deus com a minha fé. Quanto mais fé eu exerço, mais eu agrado ao meu Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E talvez seja por isso que o inimigo ele tem ganhado território, porque a minha fé e a sua fé está abalada por tantas e tantas situações que nós estamos vivendo. Mas nessa noite eu quero dizer para você: tire os teus olhos daquilo que você está vendo e coloque os teus olhos no lugar certo,
E o lugar certo tem um nome, que é sobre todo nome, e o nome é Jesus Cristo de Nazaré. Os seus olhos têm que estar nele. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É nele que tem que estar a nossa esperança. Ainda que nós possamos balançar, ainda que tudo possa parecer difícil, eu declaro a você: os teus olhos não podem sair de Jesus. E eu anotei aqui algumas coisinhas, mas eu não vou ter tempo para falar sobre todas elas. Mas eu queria começar com esse assunto aqui, o primeiro dele da noite, né? E o primeiro assunto que eu quero tratar com você nessa noite é: escute bem, se não estamos vivendo além do que é lógico ou radical, nós não estamos vivendo por fé. Veja bem, se eu e você, nós não estamos tendo um tipo de vida que vai além do que é lógico ou radical, nós não estamos vivendo por fé. E eu quero até te dar alguns exemplos para você entender melhor isso que eu estou te falando aqui. O primeiro exemplo que eu quero te dar: Deus chama um homem. O nome desse homem era Noé. E Deus fala para esse homem: Noé, você vai construir uma arca, porque essa arca vai servir para salvar você e a sua família de uma inundação. Só que tinha um detalhe: naquele tempo não tem lógica isso, meu irmão. Mas Deus, o Senhor está querendo que eu construa uma arca para salvar minha família de uma inundação, se não chove? Não tem lógica. Olha outra coisa. Deus chama um homem, Moisés, um homem que era incapaz aos olhos dele, não tinha uma confiança. Deus chama ele e diz para ele: Moisés, você vai libertar o meu povo, e agora eu vou te dar uma missão dura, Moisés, porque a missão sua é: vai diante de Faraó e pede para ele libertar o meu povo. Faraó naquela época era quem, meu irmão? Era rei. Imagine só você, Moisés, chegando ali diante de um rei e dizendo assim: ó, eu estou aqui para te dizer uma coisa, solta o povo de Deus, porque se você não soltar o povo de Deus, o negócio vai ficar estreito. E eu imagino, sabe, irmãos, era a coisa mais simples. Pega ele, bota ele lá dá um jeitinho nele para nós, vamos resolver essa figurinha carimbada aí. Mas não, querido. Aí eu pergunto para você: tem lógica isso? Não tem, querido, não tem lógica. Olha um outro exemplo que eu quero te dar. Deus diz para um homem de 99 anos: eu vou dar a você um filho. Para um homem de 99 anos. Tem lógica isso, irmãos? Não tem, querido. Não tem. E é isso que eu quero que você entenda. É por aí que eu quero entrar com você nessa noite. Olha, e depois que Deus dá o filho para ele, Deus faz o que, irmãos? Deus pede: agora eu quero o seu filho. E sabe o que é mais louco ainda? Depois de 100 anos, Noé tem um filho, e ele nem sequer hesita de devolver para Deus o que Deus deu para ele. Ele nem questiona. Deus fala para ele: pega o teu filho e leva o teu filho no monte. Sem problema algum, Senhor, eu vou levar. Agora, olha que interessante. Deus pede para um homem, o nome dele era Gideão.
E Deus pega esse homem, Gideão, e coloca esse homem com um exército gigantesco de 300 homens, para enfrentar um exército bem pequenininho de 10.000 homens. E diz para ele: pode ir, porque você vai sair de lá vitorioso. Tem lógica isso, irmãos? Tem alguma lógica nisso? A gente consegue encontrar alguma lógica nisso? Davi, queridos, um pequeno homem, ele destrói, ele mata um gigante com estilingue. Quantos aqui conhecem estilingue? Estilingue aqui é da nossa, é da geração dos antigos, né? Os mais novos, os Nutella, a geração Nutella aí, estilingue, não sei o que é estilingue, pastor, não faço ideia do que seja estilingue. Vocês aí é tudo geração Nutella, vocês não tá nessa não, gente. Isso é só para quem é raiz, aleluia. Eu vou fazer uma pergunta doida aqui, irmãos. Quem já matou uma pombinha com estilingue aí? Não fala, não levanta a mão, fica quietinho. Depois vão arrumar problema para mim em casa. Vamos de boa. Deixa esse assunto para lá, né? Vamos deixar esse assunto para lá. Glória a Deus. Meu irmão, isso tem lógica? Não tem lógica nenhuma. Isso é um absurdo aos meus olhos e aos teus olhos. Amém? Abraão, ele tem um problema com seu sobrinho Ló. E aí, diante dessa dificuldade, eles precisam se separar. E Abraão vira para o seu sobrinho e fala para ele: pega a parte que você achar que é melhor. E Ló vai e olha para um lugar e fala assim: tudo que eu preciso está aqui, e a bagaceira de terra e pedra que sobrou é sua, meu tio. E a Bíblia diz que esse homem prospera no meio da onde? Da terra e das pedras. Tem lógica isso, meu irmão? Não tem, querido, não tem. Jacó está diante de um desafio absurdo na vida dele. Ele precisava fazer com que nascesse no rebanho ovelhas malhadas e salpicadas. E quando nós olhamos para um rebanho aí fora, o que mais nós vemos são ovelhas brancas. E esse homem pega algumas varas e coloca diante de um bebedouro, e quando as ovelhas iam beber água e elas olhavam para aquelas varas, elas nasciam malhadas e salpicadas. Explica para mim aonde está a lógica disso. Não tem, querido. Não tem lógica nenhuma. Não tem, né? Olha uma outra coisa absurda. Deus faz uma proposta para Abraão. Deus vira para ele e diz assim para ele: Abraão, sai do meio dos seus parentes, sai da onde você mora e vai para um lugar que no caminho eu vou te mostrar aonde é. Tem lógica isso? Você deixar a sua casa, você deixar o conforto da sua casa, os seus parentes, e ir para uma casa, ir para um lugar que você nem sabe onde é. Eu imagino o cara do caminhão da mudança: para onde que vai? Só dirige, campeão, só dirige, entendeu? Eu imagino a empresa da mudança, né? Para qual que é o destino? Meu irmão, monta no caminhão e dirige. No caminho Deus vai falar onde é o destino. Por enquanto só dirige, só manuseia o caminhão aí. A hora que a gente estiver chegando, o Senhor vai falar. Qual é a lógica disso, querido? Né? Olha uma outra coisa absurda. Deus vira para um homem, o nome dele é Pedro, e Deus faz um convite inusitado para Pedro: Pedro, sai de dentro do seu barquinho aí e vem caminhando até a mim por sobre as águas. Tem lógica isso, meu irmão? Pode vir, Pedro. Vem, querido. Sai daí. Pode andar, pode vir. E vem pisando sobre as águas. E mais uma coisa. Homens saem para pescar a noite toda. E trabalham a noite toda e não pegam nada. E Jesus volta e vira para esses mesmos homens
e diz para eles: jogue as redes novamente. E eles lançaram as redes. E o que foi que aconteceu, meu irmão? Eles pegaram tantos peixes que eles não conseguiram nem sequer colocar só no barco deles, porque senão afundaria. Eles dividiram com outro barco, e ainda assim os dois barcos quase foram a pique, pela quantidade de peixe que eles pegaram. Aonde está a lógica disso? Meu irmão, isso é loucura. Diga, isso é loucura, pastor. Isso. Agora deixa eu te responder uma coisa. Fé é loucura. Fé é loucura. E eu e você queremos entender fé na lógica. Se eu falar para você agora, você pode, Vitor, você pode ir lá fora e pegar um copinho de água para mim? Você precisa de fé para isso? Não, querido, é o que nós queremos de Deus. Meu irmão, Deus sempre vai se apresentar para mim e para você com essas propostas que são loucuras. E elas precisam ser loucuras. Sabe por que elas precisam ser loucura? Porque olha o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Mas Deus, Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então, quando Deus te pede isso, é para que a glória dele seja manifesta nisso. E eu e você precisamos entender muito bem, meu irmão. Eu queria inclusive até trazer um exemplo aqui, que eu trouxe há um tempo atrás, né, numa dessas mensagens, de o testemunho de um homem. Esse homem, ele estava orando a Deus, porque ele precisava de um trabalho. Irmãos, preste bem atenção nisso. Esse homem estava orando a Deus porque ele precisava de um trabalho. E enquanto ele orava a Deus, Deus falou para ele o seguinte: vai até um determinado lugar, conversa com uma determinada pessoa e faz uma proposta de locação daquele imóvel para você. Meu irmão, aquele homem não tinha emprego, ele também não tinha dinheiro. E quando eu e você vamos procurar um lugar para alugar, o que normalmente é pedido? Um cheque calção, 3 aluguel adiantado, essa coisa toda. Mas Deus disse para ele: vai lá e faz uma proposta para esse homem. E ele disse para Deus: mas Deus, como é que eu vou propor algo para esse homem? Eu não tenho como dar um cheque calção, eu não tenho como fazer nada disso. Mas Deus falou para ele: vai lá e conversa com ele. E ele foi. Ele foi. Isso é? E fé é? Isso, é isso que eu quero que você entenda, é loucura. Fala assim, é loucura. Não, de novo, loucura. Isso, eu quero gerar um bando de louco aqui, irmão. Mas não é corintiano não. Não é corintiano não. Amém? Não tem nada a ver com corintiano não. Ele foi. Ele chegou lá, ele sentou com o cara. E ele falou assim, ó, eu vou falar uma coisa para você. É loucura, não se preocupa, porque é loucura mesmo. Ele falou assim: Deus mandou eu vir aqui e fazer uma proposta de aluguel por esse imóvel aqui, por esse galpão aqui, porque eu vou montar aqui uma loja de autopeças. Aí o cara pegou e falou para ele: que legal, tal, né? Bacana, vamos ver então, né? Vamos, que bom, né? Ele falou: só que tem um detalhe, eu não tenho dinheiro para dar aluguel, nem antecipado, nem cheque calção, nem nada. Eu não tenho nada, eu só tenho
eu e mais nada. Se você aluga ou você não aluga. O cara falou, você está de brincadeira comigo, cara. Não, você está de brincadeira comigo. Você só pode estar brincando. Ele falou, não estou brincando não, estou falando bem sério mesmo. E o cara pegou e falou para ele, olha, não tem condições nenhuma. Sem chance nenhuma. Ele falou, tudo bem. E ele voltou para casa. Passado uma semana, o cara do imóvel entra em contato com ele e fala, você pode vir aqui? Ele falou, posso. E ele foi até lá. E a hora que ele chegou lá, o cara falou para ele, rapaz, olha, eu não sei nem o que te dizer, cara. Eu não estou entendendo nada, mas sei lá, eu tenho um trem na minha mente aqui falando comigo, sei lá eu o que é, mas está dizendo que eu tenho que dar esse galpão para você e você tem que usar esse galpão. Então o galpão é seu, pode pegar o galpão e você vai usar esse galpão. Depois a gente vê como é que a gente vai fazer com relação ao aluguel, qualquer outra coisa. Mas já quero deixar claro para você, o galpão é seu. Missão número 1. Eu tenho o galpão. Aí ele voltou para casa, e ele foi novamente aos pés do Senhor e falou, Senhor, eu tenho o galpão, mas para se ter uma loja de peças, precisa-se de uma série de coisas, como prateleiras, como peças, e como é que eu vou comprar tudo isso, né? E ele foi orando a Deus, e Deus falou com ele novamente, e Deus falou para ele, você vai procurar fulano de tal, e vai falar com ele. E ele foi, querido. E ele falou com essa pessoa, que trabalhava com prateleiras, essas prateleiras tipo de mercado. E ele falou, olha, eu estava orando, Deus me falou que vai montar uma autopeça, vai me dar uma autopeças, mas eu não tenho dinheiro para comprar prateleira, eu não tenho dinheiro para nada. E aí eu preciso comprar prateleira, mas eu não tenho dinheiro para comprar prateleira. Então nós estamos diante dessa situação. É a mesma situação, querido. O cara riu dele e falou para ele, meu amigo, no mundo que você está vivendo hoje, isso é impossível. Ok. Ele voltou para casa novamente. Passado mais algum tempo, ele recebe uma ligação daquele mesmo cara e diz para ele, vem aqui que eu quero falar com você. E o cara falou para ele, olha, as prateleiras é sua. Veja quantas você vai precisar para colocar nessa loja. E pode providenciar lá espaço lá que eu vou mandar todas as prateleiras para você montar a sua loja. Missão número 2. Faltava o que ainda? O mais caro, a peça. E ele, queridos, novamente volta para a casa dele e diz, se o senhor está dizendo para mim que vai me dar uma loja de autopeças, e não é uma loja qualquer, então agora eu preciso de peças. E ele foi orar, queridos. E Deus deu para ele a pessoa com a qual ele deveria falar. E ele foi e fez uma proposta. Ele falou, olha, eu tenho que montar minha autopeças, eu já tenho lugar, eu já tenho as prateleiras, mas eu ainda não tenho as peças. Mas eu sei que você tem, eu não tenho dinheiro para comprá-las, mas eu preciso de algo. E aí ele fez uma proposta para aquele cara. Ele falou, olha, se você quiser me arrumar as peças, eu pego as peças, começo a vender e volto a te pagar. Eu começo a acertar com você depois. E aquele cara falou, mas rapaz, como assim? Sem crédito nenhum, você não tem como me dar garantia de nada. Não tem como fazer isso, né? E queridos, da mesma forma, ele voltou para sua casa. Passado algum tempo, aquele homem ligou para ele e falou para ele, cara, vem aqui conversar comigo. E ele falou, olha, você pode pegar todas as peças que você precisa no meu estoque, abastecer a sua loja, e à medida que você começar a vender, você vem aqui e você acerta comigo. E em pouco tempo, aquele homem tinha uma loja de autopeças, de alto padrão, montada. Como? Diga, na loucura. Para não dizer na fé, na loucura. E a minha pergunta para você nessa noite é, o que te impede de viver coisas grandes que Deus tem para a sua vida? Talvez seja o teu racional, talvez seja porque eu e você vivemos dentro de um ambiente racional, estamos presos àquilo que é lógico, e não aquilo que é fora do normal. E eu volto e repito para você, meu irmão, Deus sempre vai me levar e vai te levar
a vivermos coisas que são loucura, querido. Esses dias atrás, o Augusto foi desmontar uns ar-condicionado, e aí ele estava desmontando um ar-condicionado num ambiente, e aí ele mandou umas fotos para mim, né? E aí ele falou para mim, já pensou nesse lugar aqui, né? E ele estava desmontando os ar-condicionados em uma igreja que nós tínhamos ido via a Mariana nos levou para ver lá no começo, bem no início de tudo, né? E nós, quando chegamos lá, olhamos para aquele imóvel e, puxa, eu falei, meu Deus, né? No centro da cidade, eu falei, Senhor, nós não temos condições nenhuma, né? Não havia condições para nós naquela época, né? E eu achei muito interessante, porque na hora que ele me mandou as fotos, eu falei para ele, Augusto, cara, hoje eu posso dizer para você, que se Deus nos dissesse agora, podem ir, nós iríamos tranquilos, com toda a força e toda a intensidade para cima do dono desse imóvel, e certamente esse imóvel chegaria nas nossas mãos. Sabe, queridos, é isso que eu quero que você entenda. Quando eu e você entendermos que Deus, Ele quer te levar a viver coisas grandes, que Deus tem coisas reservadas para você que são grandes, mas que eu e você precisamos passar uma barreira da lógica, e irmos para uma barreira de loucura mesmo, um desafio que vai acima da lógica. Faça isso, faça aquilo, você vai ver como Deus se move. Mas a grande dificuldade minha e sua é sempre estarmos presos àquilo que é lógico para nós. Mas nessa noite eu quero desafiar você a uma fé radical. Talvez Deus esteja falando com pessoas, ou já falou com pessoas, meu filho, faça isso. Meu filho, deixe isso. Meu filho, vá para cá, tome essa posição. Mas nós não temos coragem. Nós ficamos presos. Nós não conseguimos avançar. E eu quero trazer um outro ângulo de visão para você aqui, que eu nem sei se eu vou ter tempo para isso, mas há uma explicação para isso. E por que há uma explicação para isso? Porque a minha fé e a sua fé está baseada na minha e na sua história. Diga, minha fé, ela se baseia na minha história. Olha, vamos lá para Juízes, capítulo 6, versículo 13. Gideão respondeu, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou, e nos entregou nas mãos de Midian. Querido, percebe que esse homem, ele está totalmente baseado na história dele. Por quê? Porque quando o anjo do Senhor encontra esse homem, ele estava malhando trigo num lugar que não era de se malhar trigo, porque ele estava escondido, ele estava com medo. Ele estava com medo do exército inimigo, então ele estava ali escondido. E querido, escute, a nossa fé não pode estar baseada na história que nós temos ao nosso respeito. A nossa fé precisa estar baseada naquilo que Deus vê de nós. Muitos de nós não rompemos porque estamos presos ao nosso passado. Muitos de nós não avançamos porque vemos aquilo que aconteceu conosco e estamos travados. E era isso que estava acontecendo com Gideão. Gideão, ele estava olhando e dizendo, Deus, como que nós vamos fazer determinadas coisas? Olha para nós não somos nada. Nós não somos ninguém, e talvez você esteja aqui pensando assim, eu não tenho condições, eu não tenho nem onde morar direito, pastor, como é que eu vou viver coisas grandes? Eu não tenho nem como pagar minhas contas direito, pastor, e como eu vou viver coisas grandes?
Como eu vou ter uma carreira, pastor? Eu nem sei escrever direito, eu não sei nem ler direito. Como Deus vai mudar isso? Era isso que Gideão estava dizendo. Agora, preste bem atenção, volta lá no versículo 12 de Juízes 6. Então, olha isso, irmãos. Então, o anjo do Senhor, ele apareceu a Gideão e ele lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O anjo do Senhor, ele se levanta dizendo para Gideão: a sua visão de você é distorcida, você não é um fracassado, você não é um perdedor, você é um separado, você é um escolhido, você é um poderoso guerreiro. E nessa noite eu quero dizer para você: você também é. Muitos talvez ouviram de pai, de mãe: você não vai dar em nada, você não é ninguém. Talvez pessoas disseram para você: você não faz nada, você é um preguiçoso, e você é isso, e você é aquilo. E nessa noite eu quero dizer para você: Jesus está dizendo: você é um poderoso guerreiro, uma poderosa guerreira. Não se prenda mais na sua história, se prenda naquilo que Deus enxerga de você. E Deus ainda mostrou algo maior, porque Gideão, ao ouvir isso, poderoso guerreiro, ele poderia ter dado um salto daquele lugar e dito: aleluia, então agora eu vou. E Deus conhecia o filho que ele tinha, Deus conhecia o escolhido dele, e Deus falou para ele: eu vou te mostrar algo maior ainda. E agora vamos lá para o versículo, Juízes capítulo 7, um capítulo para frente, Juízes 7, 9, eu quero ler do 9 até o 15, e diz assim, naquela noite, o Senhor disse a Gideão, olha que interessante o amor de Deus por um escolhido dele. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levanta-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. E assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho para um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com força. E ela tombou e se desmontou. E seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! O Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas suas mãos. Agora, deixa eu mostrar para você uma coisa. Aqui, a conversa era entre Deus e Gideão. Mas agora, a conversa não é entre Deus e Gideão. Agora, a conversa é entre Deus e você. Fala assim: agora é comigo. Fala de novo: agora é comigo.
Agora Deus está falando para mim. Isso. Agora vamos lá para Jeremias 29:11. Deus mostrou para Gideão uma coisa. Agora Deus está mostrando para você uma coisa. E Ele está dizendo assim, ó: porque sou eu, Deus, que conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, querido. É isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Não esteja desanimado, não esteja abatido, não esteja abalado, porque os meus planos para você são perfeitos, são maravilhosos. E Deus nessa noite, Ele quer tirar você daquela visão que você tem sobre você e colocar sobre você uma nova visão, um novo tempo na sua vida. Mas para isso, você precisa deixar de lado todas essas coisas. E eu quero dizer mais uma ainda. Coloca para nós 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Meu irmão, a hora que eu disser esse versículo, por favor, eu não estou decretando a sua morte, eu estou decretando vida sobre você. Dá pelo menos um aleluia aí. Se quiser dar uma bicuda na cadeira, dá uma bicuda na cadeira, mas não pega no irmão que está do lado, amém? Vai devagar, mede bem aí a pancada que você vai dar, aleluia. Vocês, diga é comigo, não, diga assim, é comigo. Tá assim, ó, vocês, fala, não é para mim, é para mim. Não, agora eu quero que você seja orgulhoso, fala, é comigo mesmo. Isso, aleluia. Oh, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Desce o pé na cara do diabo. Na hora que ele se levantar contra você, diga isso para ele: eu sou geração eleita, eu sou povo escolhido, eu sou nação santa. E é isso que o Senhor está dizendo para você nessa noite: meu filho, porque você está mendigando o pão, se eu te criei para viver nessa terra como rei, como rainha, por que é que você está vivendo em um nível abaixo do que eu tenho para você? É porque você ainda está vivendo por vista e não por fé. Comece a andar por fé. E ainda tem mais lá no versículo 10, eu nem li o 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Agora, querido, para nós encerrarmos, eu tenho muita coisa para falar. Talvez eu volte a falar durante a semana ou no sábado ainda. Tudo isso que eu disse para você sobre Abraão, sobre Noé, sobre Jacó, sobre Isaac, sobre Davi, sobre todos esses homens que viveram, e eu poderia dizer inúmeros e muitos mais, eles todos têm uma base na vida deles, e a base da vida deles é uma só: confiar em Deus. E a confiança em Deus, ela não cai do céu, ela vem de um relacionamento com Deus. Eu só confio em quem eu conheço de verdade. Se hoje eu ficar na estrada com o meu carro quebrado, eu sei para quem eu posso ligar e dizer: você pode me socorrer? E eu tenho certeza que em breve,
pela graça de Deus, eu sou tão presenteado pelo Senhor, que eu não teria um carro lá, eu teria vários carros lá. Mas tudo isso vem de uma coisa: caminhar juntos. E a minha pergunta nessa noite é: talvez o seu medo de ir para esse processo de fé radical está no quanto você conhece a Deus. Quando o Guilherme vir aqui e diz assim para mim: esse cara, se Deus falar para ele largar tudo hoje e ir embora, não pense vocês que ele vai ficar preocupado, porque ele vai levantar e ele vai ir. E eu vou te dizer tranquilamente, eu vou dar um beijo em cada um de vocês, e eu vou sair daqui com meu coração rasgado, chorando, depressivo por pelo menos uns 5 meses. Mas irmãos, eu vou partir. Eu vou partir. Ainda que Deus me fale uma loucura, como Ele talvez disse para Abraão: sai do meio do povo e vai para um lugar que no caminho eu vou te mostrar. Tranquilamente, irmãos, eu levantaria voo e eu partiria, porque hoje eu conheço esse Deus que eu sirvo, e eu quero motivar você a conhecê-lo também, porque Ele não é um Deus que tem filhos escolhidos, Ele não tem filhos preferidos. Ele é um Deus que está acessível a todos nós. Todos nós podemos ter essa intimidade e esse relacionamento com esse Deus. Aliás, a maior verdade é que Ele está à porta do nosso coração, e Ele está batendo, querendo entrar na minha e na sua vida. Se eu e você abrirmos a porta, certamente Ele entrará. Permita que Ele entre. Sabe, irmãos, aquilo que é loucura para você, para Deus é a coisa mais fácil de se resolver. Um dia, eu entrei no meu quarto, e eu disse: Deus, como nós vamos pagar todas essas contas, Deus? É impossível. Não tenho mais como, Deus. Deus, eu não sei o que fazer mais. Eu não tenho mais como. As dívidas eram muito grandes, irmãos. Aquilo me incomodava, porque eu dizia: Deus, como eu vou pregar no altar da igreja, dizendo para os irmãos que nós precisamos ser honestos, sendo que o meu nome está sujo, Senhor? Como ser justo se eu não tenho sido? Mas esse Deus do impossível, Ele havia dito para mim um dia: cuide das minhas ovelhas, que eu cuidarei de você e da sua família. E Ele cuidou, irmãos, de uma maneira tão linda, de uma maneira tão particular, que eu não sei nem como te explicar. Mas é lindo de ver o agir de Deus. E talvez você esteja hoje diante de um desafio tão grande na sua vida, decisões a serem tomadas, posicionamentos. Mas eu quero só te dizer uma coisa: ainda que pareça loucura, não é. Porque o Deus que eu e você servimos, Ele é muito real, irmãos. E Ele está trabalhando ao nosso favor em todo o tempo. E Ele não vai parar.
Ele não vai parar, em tempo algum. E Ele quer mudar a minha e a sua vida. Basta nós confiarmos nele de verdade e tomarmos uma ação. E nessa noite eu quero desafiar você. Eu quero encerrar esse culto de uma maneira diferente hoje. Se você pudesse, eu gostaria que você se ajoelhasse no seu lugar. Se você não pudesse se ajoelhar, não precisa. Se ajoelhe e volte para a sua cadeira, de costas para mim aqui, voltado para a sua cadeira. Se você não se sentir à vontade, não precisa fazer. Não tem problema nenhum, você não é obrigado a isso. Mas eu gostaria que você aí no seu lugar, antes de nós encerrarmos, eu gostaria que você aí no seu lugar, você começasse a dizer para Deus: eu não sei o seu problema, eu não sei o milagre que você precisa, eu não sei o que você está esperando de Deus, mas a palavra de Deus, ela vem, a fé vem por falar. E talvez seja a hora de você começar a professar, talvez seja a hora de você começar a falar. E eu gostaria muito que você abrisse a sua boca agora, você e o Senhor, e você começasse a falar com Deus, e começasse a determinar, a partir de hoje, tudo o que você espera em Deus. O ministério de louvor vai estar ministrando. E eu não quero que você se preocupe com quem está do teu lado. Meu irmão, fale, declare, determine. Essa noite Deus fará milagres. Essa noite Deus mudará histórias. Essa noite Deus fará coisas sobrenaturais neste lugar e na sua vida. Eu profetizo isso. Portas serão abertas. Coisas acontecerão, situações serão desfeitas, coisas que estão travadas serão destravadas, em nome de Jesus de Nazaré.